Boa noite. Vamos lá, irmã Emily, irmã Regina, irmã Carla, tô que cortei aqui, fazendo barba, o cabelo tá grande, tô bem cansado, com cara de cansado, me desculpe. Tô sentado aqui, tô no meu quarto. Então, vou falar rapidamente para vocês. Sou o Sandro, já sabe, sou doutorado em teologia, sou professor universitário. Tenho outras profissões também. Sou faixa preta em artes marciais e sou músico. Deixa eu falar para vocês. A Bíblia foi criada no ano 300, aproximadamente, chamado conjunto de livros, chamado Bíblios. Muita gente não sabe disso. Quem fez a Bíblia foi os romanos, os católicos. Pegaram os manuscritos e pergaminhos. O que é manuscrito e pergaminho? Foram documentos que foram enterrados, estavam escondidos, eles acharam, pegaram posse desses documentos e fizeram a Bíblia. Eles alteraram a Bíblia, colocaram Deus, que veio de Zeus, da mitologia grega, uma divindade, certo? Que é um nome profano. Isso está em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Isso é mentira. Deus é um nome falso. Está em Isaías 52 também. Apocalipse capítulo 17. Aí foi fundado. O primeiro ser vivente da terra não foi Adão nem foi Eva. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Existia um povo na terra de Nod. Adão, Eva, Caim, Abel. Caim matou Abel. Ficaram 3 pessoas. Ele foi expulso do Éden, sozinho. Andou 40 quilômetros de distância, chegou numa terra chamada Nod. Ok? E lá existia 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Que pessoas são essas? Me pergunto. Só tinha. A Bíblia diz que foi Adão e Eva, não. Foram anjos decaídos, que quando Satanás foi expulso do céu, com ele veio a terça parte, 7 milhões de anjos. Antes do ser humano ser formado. E uma parte desses seres se materializaram em forma humana, pedindo permissão ao Pai, o Pai permitiu. Assim como aqueles demônios que entraram nos porcos, quando o Messias, Yahshua Mashiach, que não é Jesus, o nome de Jesus vem de Jesus, que era um curandeiro latino que morreu dia 24 de dezembro. Colocaram o J com Jesus. A palavra Jesus significa porco. Tem nada a ver. Então, a multiplicação dos pecados continuou, começou, e os homens batiam muito nas mulheres, e os filhos do Eterno, que não são anjos, que estavam na região celestiais, pediram para o Pai, permita que a gente desça para a terra, se materializando em forma humana. Gênesis capítulo 6. Vieram 2.000 seres viventes do espaço e se formaram em seres humanos, e casaram com as mulheres, nasceram os gigantes, chamados Zéfiris. E os gigantes começaram a comer seres humanos. Aí o pai falou, vou matar todo mundo. Mas eu encontrei, aí um anjo falou, mas tem um homem lá, desculpa, isso aqui é aliança de compromisso com a Cátia. Tem um homem lá que é muito justo, Noé. Ah, Noé, por causa de você não vou matar o ser humano. Me arrependi, vou voltar atrás. Entra você sem cães de fé, sua nora, sua esposa, 8 pessoas, entra na arca. A arca demorou 120 anos para ser feita. E ficou 40 dias sobre a face das águas. Repousou no Monte Ararat, chamado Monte Santo, que a arqueologia já encontrou. Uma das matérias da teologia é arqueologia, filosofia, astrologia, psicologia, matemática, física quântica, história universal e outras. Então, há muita mentira. Muita mentira. Quando Noé saiu com seus filhos, os filhos de Sem cães de Jafé nasceram. E os irmãos entre os irmãos tinham relações sexuais para ter mais seres humanos na Terra. Naquele tempo era permitido, hoje não mais. Assim como Adão era casado com a sua prima, Sara. Muita gente também não sabe. Ok? Por que existe essa guerra do Irã com Israel? Porque Abraão, pai da promessa, era casado com Sara. Sara não podia ter filho. Sara significa livre, no hebraico, livre. Saraê. E ela tinha uma empregada chamada H, que significa escravidão. E ela falou para H, fica com meu marido, tem relação sexual com ele até você engravidar. E o filho que nascer vai ser meu. Aí nasceu Ismael. É Esheiel o nome, não é Ismael. Porque não tem vogal no hebraico, no aramaico e no grego. A Bíblia foi escrita no aramaico, no hebraico.
aramaico arcaico antigo, significa que não existe, quase não se fala mais. Eu tive em Israel. E o povo do islamismo, que são descendentes de Ismael, descendentes de Maomé, adoro Maomé. Maomé nunca pegou a violência, foi um profeta. Eles acham que eles têm herança, porque Ismael nasceu primeiro que Isaac. Porque depois o pai fez um milagre e a Sara concedeu e teve filho, deu a luz. Um homem chamado Isaac, que significa sorriso. Então, ele foi habitar na Babilônia, Ismael. Depois foi para outro país, Oriente Médio. E nasceu o povo do islamismo que adora, que é seguidor de Ismael. Então eles acham, porque Ismael nasceu primeiro, eles são dono de Israel. Eles têm herança em Israel. Mas a Bíblia diz que é de pai e mãe biológica. Ismael era filho de uma empregada. Quem tem descendência em Israel é o povo hebreu. Por isso que eles ficam essa guerra. Porque Isaac cavava poços para pegar água. Era a profissão dele. E o seu irmão Israel, que estava em outro país, mandava o seu subordinado e de madrugada jogar pedras no poço de Isaac para tampar, e começou a guerra. Até hoje está essa guerra, chamada Guerra Santa. Vocês entenderam? Matusalém não viveu 998 anos. Naquele tempo se fazia aniversário em 3 em 3 meses. 3 em 3 meses fazia aniversário, correto? Então Moisés não andou 40 anos, andou 10. Matusalém não tinha 1000 anos, tinha 250. Ok? Depois eu vou falar do Novo Testamento, que é muita mentira. Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, são todos nomes mentirosos que os romanos inventaram. E casamento, para encerrar, não existe casamento na igreja, nem em cartório. O casamento é cada um escolhe sua esposa, entrega ao Senhor, e entra no seu quarto e vai viver com a sua esposa. Pergunto eu a você, o pai espiritual e a mãe biológica do Messias, que se chama Yahshua HaMashiach, não é Jesus? Yahshua HaMashiach, casou no cartório? Não. Casou na igreja? Não. Algum sacerdote fez casamento? Algum apóstolo fez casamento na igreja? Não. Quem inventou casamento na igreja foram os romanos, porque a igreja católica cobra para fazer casamento. É arrecadação. Bem de imagem, arrecadação. É abominável se curvar perante a imagem. Salmo 115, Apocalipse capítulo 17, Isaías 55. Não tem paz com o reino dos céus. E também os 10 mandamentos. Não se curvarás perante as imagens. Emily, você é linda, muito simpática. Eu sou aqui o santo, estou sentado, mas eu sou enorme. Tá? Dá pra ver aqui. Estou aqui no meu quarto. Agora, o tamanho da porta. E... tô com machucado aqui que eu machuquei. Tá bom? Vou mandar mais estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tô aqui em casa, tô assistindo televisão. E espero que tenham gostado.